Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o, joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito clara, não é? Ela não faz rodeios nenhum. E ela diz o que tem que ser dito e pronto. Então, um texto como esse, tirado do Evangelho de São Mateus, nos deixa muito claro o que significa para Jesus a lei e os mandamentos. Não cometerás adultério. E Jesus acrescenta, então, algumas outras coisas, para esse não cometer adultério. Então, aqui é uma relação que existe entre o sexto mandamento e o nono mandamento. Porque o sexto fala da castidade e o nono fala de não cobiçar a mulher do próximo, do outro. Então, caríssimos irmãos, aonde que inicia o pecado em nós? O pecado, ele sempre inicia aqui. Santa Teresa vai chamar isso aqui de louca da casa. Então, o pecado começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Você começa a imaginar, você começa a pensar, você vai dando corda para o pensamento. O pensamento viaja, o pensamento vai indo, até que o pensamento consente. Aqui nós entramos daí nas questões morais tratadas por Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso vai dizer: até que não haja o consentimento, não se comete pecado. Mas a partir do consentimento é que nasce o pecado. Então eu vou imaginando, vou pensando, vou desejando, vou querendo, vou, até que eu cometo um ato concreto, ou seja, eu consinto. E no consentimento, então, passa a existir um pecado que não é um pecado venial, mas é um pecado grave.
E aí chegamos ao pecado contra a castidade, não é? Que são diversos. E chegamos a outros pecados, como o da fornicação, do adultério, né? E Jesus é muito claro. O casamento não foi feito para o divórcio. E o divórcio não foi feito para o casamento. Então, quando alguém se casa, deve ter bem presente isto, né? Acontece que o mundo engole os casais, os casamentos. A modernidade engole os casais, os casamentos, né? E com essa realidade aí do casamento civil, que não tem valor nenhum, e aí casei, posso separar. E se leva isto ao matrimônio sagrado, sacramento. E acha que é a mesma coisa, não é? E aí, meus irmãos, nós vamos nos enganando de um jeito que tudo é relativo daí, né? Daí vem aqui o que o Papa Francisco tem batido muito, né? O Papa Bento falava demais, o chamado relativismo. Então tudo é relativo. A pessoa diz assim: padre, eu sou separado, separada, mas eu tenho um namorado, só que a gente não mora junto, tá? Cada um na sua casa e a gente tem um namorado. Então eu não estou em pecado, né? Como que não? Seria a mesma coisa que se você tivesse com seu marido, com sua mulher, morando na mesma casa e ter um namorado fora. Por quê? Porque existe uma liga, existe uma ligação entre vocês, né? E esta ligação é justamente o que causa o adultério. Então, eu separei. Separou? Então, filho, você tomou uma decisão de que vai viver o resto da vida sozinho, sem olhar para ninguém mais, sem ter ninguém mais na sua vida. Por quê? Porque se você fizer o contrário, está aqui escrito aqui: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. Pronto. Quer mais claro que isso aqui? Tem que desenhar? Não precisa. Agora, é claro, nós temos uma igreja sábia, mãe, que cuida dos filhos. Então, antes de falar mal da igreja, conheça a igreja. Ela é mãe, sábia e cuida dos filhos. A igreja, então, diz assim: casamento religioso, matrimônio sacramental, sagrado, não pode ter nem nada que tolha a sua liberdade. Se houver qualquer coisa que fira a sua liberdade, pode ser investigado de nulidade. Pode ser que um casamento celebrado numa igreja, conforme pede a Santa Mãe Igreja, com todos os critérios, pode ser que este casamento tenha alguma coisa escondida, não revelada, que o fez nulo, ou seja, que nunca aconteceu, que o consentimento não teve validade, não teve efeito.
E aí a igreja analisa isto quando pedem ao tribunal eclesiástico. Quero verificar se o meu casamento teve validade ou não. E então, na grande maioria dos casos, né, sempre há os casamentos mais antigos, sempre há matéria de nulidade. Impedimento, vício, erro. Se houver esta realidade, então os juízes preparados para isto vão julgar este processo matrimonial. E ao julgar esse processo, pode ser que chegue no final, o juiz diga, esse casamento foi válido, porque ele caminhou por todos os caminhos certos, então não tem matéria de nulidade, portanto, é válido e é para sempre válido e acabou. E pode ser que o juiz diga, esse casamento feriu isto, feriu aquilo outro. Portanto, esse casamento é declarado nulo, ele nunca existiu. Então, você, fulano, está livre, você, fulana, está livre para contrair matrimônio com outro, com outra. É isso que a igreja faz. E aqui não é caso para os viúvos. Viúvo, já diz, é até que a morte o separe. A morte separou, você está solteiro, solteira, acabou. Quer casar de novo? Case. Mas não vá morar junto sem casar. O que acontece? Né? Às vezes tem lá um casal de já idoso. Morreu uma das partes, a outra se encantou lá, e aí começam a ter um relacionamento. E aí, já na fase última da vida, pronto para morrer, junta e vai morar junto, para viver no pecado. Caramba, viveu a vida inteira na graça, depois que a outra parte morreu, vai viver agora no pecado. Não, se quer ter um relacionamento com outra pessoa, se encantou pela outra pessoa, se gosta da outra pessoa, então casa, daí vai morar junto. Senão, meus irmãos, nós estaremos vivendo totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus nos diz. A minha maior tristeza da minha vida é quando chega um jovem, uma jovem na minha sala e diz, padre, eu pergunto, você é casado, solteiro, o que você é? Então, eu namoro, mas eu estou indo morar junto. Essa é a minha tristeza, me dói na alma. Daí a gente tenta ajudar, mas ele fala assim, mas nós já vamos mudar agora, essa semana. Então, nós não pensamos, gente, na consequência do pecado. Na consequência que isto pode trazer para a nossa vida. E tomamos decisões erradas na vida, totalmente erradas. Porque nós só visualizamos coisas horizontais. Só aqui, ó. E não visualizamos coisas verticais. Portanto, que Deus nos ajude, né? E vamos colocar aqui as nossas ofertas.